sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, uma boa segunda-feira para você, semana começando, e que bom que você está aqui para a gente ouvir hoje mais um pouquinho aquilo que o Senhor quer falar comigo e contigo. E segunda-feira, pós-feriado, que loucura que não está a vida da gente, né? Então, que bom que você parou um pouquinho aí, porque eu tenho certeza que hoje tu tá cheio de coisa para resolver. Cheio de problema para poder resolver, conta para pagar, a vida inteira para colocar em ordem. Mas a Bíblia vai falar hoje um pouquinho sobre isso. Que bom que você parou em primeiro lugar para ouvir a voz de Deus, porque essa semana vai acontecer. Você querendo, buscando ou não buscando, ela vai acontecer. Mas de que maneira que nós vamos enfrentar elas? Porque segunda-feira começando e é a hora de organizar a nossa vida. Mas nós somos um povo tão ansioso que talvez você tá aqui agora com a sua Bíblia aberta, já pensando mil e uma coisa, já pensando o que vai mandar no WhatsApp, já pensando o que vai fazer depois daqui, ansioso. Nós somos uma geração ansiosa, somos uma geração preocupada e também uma geração acumuladora. Mas a Bíblia ela tem uma orientação para mim e para ti no dia de hoje, antes de tu dar o start oficial aí na tua semana. Olha o que diz ali em Lucas 12, eu quero que tu abra comigo, Lucas 12. Ele vai dizer assim, ó, do 22 ao 31, eu não vou ler, mas eu quero que tu anote aí. Lucas 12, do 21 ao 31, que é o que nós vamos falar agora. Aqui a Bíblia está dizendo assim, Jesus está falando aos seus discípulos, por que vocês andam tão ansiosos? Por que vocês andam tão preocupados? O Senhor está falando para mim e para ti nessa manhã. Por que vocês já estão começando esse dia tão ansiosos e tão preocupados? Será que vocês podem acrescentar um minuto na vida de vocês por causa dessa preocupação? Olhem para os passarinhos, olhem para eles. Eles por acaso se preocupam com o que eles vão comer? Olhem bem para as flores do campo, como elas são lindas, elas se vestem, olha como elas se vestem de tanta beleza. Nem Salomão, no auge ali, né, do seu reinado, com todas as suas roupas bonitas, se vestia tão bem como as flores que eu cuido, o Senhor está dizendo. Será que eu não vou cuidar de ti, meu filho? Quem não se preocupa sempre em buscar na força do seu braço, não crê em mim, são os pagões. Mas eu, sendo o pai de vocês, é em mim que vocês têm que confiar. E eu quero ler ali o 29 com vocês, só o finalzinho, que diz assim, ó. Então, não fiquem aflitos procurando o que vocês vão comer, o que vão beber. Os pagões desse mundo é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês sabe tudo que vocês precisam, portanto, busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça e o resto Ele vai fazer. Então, na maioria da nossa ansiedade, a maioria da nossa ansiedade é sobre o que nós vamos ter. O que nós vamos ter? Como é que a gente vai ter para poder ter, né? Se é que vocês me entendem. E olha o que diz ali, ó, anota também, que vocês vão ter bastante versículo hoje para depois meditar. Lucas 12, 15 diz assim, ó, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida da pessoa não depende do que ela tem, mesmo que sejam muitas coisas. Então, nós somos seres completamente acumuladores, né? Vivemos querendo ter, porque invertemos os valores e o nosso valor, a sociedade hoje, ela tem a tendência a dar valor pelo ter e não pelo ser. Mas o ter, ele traz para nós uma avareza. O que é avareza? É o amor pelo dinheiro, né? O amor pelas coisas materiais. E nós estamos invertendo as coisas, né? Não estamos confiando no nosso provedor, que é Jesus. Confiamos apenas no dinheiro, colocamos sobre o dinheiro um poder e uma força que ele só vai ter se você permitir. Ele só vai ter um lugar na sua vida se você permitir. Então, aqui onde nós lemos, Deus está dizendo assim, ó, não tem problema em você ter, mas você precisa primeiro ser. Ser o quê? Ser um filho que confia que o seu pai está cuidando de tudo e que, consequentemente, vai te abençoar para você ter. Tu entende tudo isso? Busquem sim, trabalhem, mas entendem que quem provê isso não é tu, não é o teu braço, é Deus. Até mesmo porque nós vemos tantas pessoas que estavam no ritmo de ter tantas coisas e são encontradas por um acidente, por alguma depressão, por alguma coisa e comecem a perder tudo aquilo que elas têm, porque foi elas que adquiriram, foi na força do seu braço. E se elas não estão mais com condições físicas ou psicológicas para irem atrás, a sua vida entra numa ladeira abaixo, perdendo tudo aquilo que para elas era importante
ter. Eu quero que tu abra comigo lá no finalzinho da Bíblia. Eu nem deixei aberto aqui, mas vocês podem abrir comigo. 1 João 2, bem rapidinho aqui, pra gente entender o que Deus quer falar comigo e contigo, tá? Bem antes de Apocalipse ali, tá? 1 João 2, diz assim, ó, 15, 16 e 17. Não amem o mundo nem as coisas que nele há. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Todo aquele que não crê será condenado, a Bíblia vai dizer. Então, não crer em Deus, não colocar nele a nossa esperança, a nossa confiança, isso é falta de fé. E a Bíblia diz que fé é crer naquilo que a gente não vê. Deus, eu não sei como que tu tá cuidando, Pai. Eu não sei como que tu vai fazer. Eu acredito que se não for eu lutando, correndo atrás, nada acontece. Mas tu tá dizendo aqui em Lucas que tu cuida até dos passarinhos. Então eu que sou tua filha, tão amada, eu sei que tu vai cuidar. Então não crer, não confiar em Deus, como diz aqui, aquele que não crê não será salvo. Olha que grave que é isso aí, olha o que está dizendo ali. Então eu quero te dizer, a nossa preocupação excessiva, o nosso amor pelas coisas deste mundo é incredulidade. Eu não estou crendo naquilo que ele está dizendo. Ele cuida de todos os seres, de todos, do passarinho, da flor, das plantas. Será mesmo que não vai cuidar de ti? Por que tu anda com tanto medo, tanta preocupação? Essa preocupação está te matando. Esse excesso de preocupação está te matando. O problema, sabe qual é? É que às vezes nós não temos a dimensão do tamanho da paternidade de Deus com a gente. E é por isso que nós nos preocupamos tanto. Lembra quando nós morávamos com os nossos pais? Lembra? Será mesmo que nós nos preocupávamos se ia ter água, se ia ter luz, se ia ter comida na mesa? A nossa única preocupação era ser filhos e obedecer aos nossos pais. Era a nossa única preocupação e obrigação. Nós não nos preocupávamos, será que meu pai vai pagar a luz? Será que ele vai pagar a água? Será que amanhã vai acordar, vai ter almoço? Não, mas ele já estava ali, cuidando de tudo, né? E eu estava fazendo o quê? A minha parte de filha, amar e obedecer e ajudá-lo. Então, nossa parte como filhos é amá-lo, obedecê-lo e ajudá-lo. Mas quem vai fazer, quem faz, é Ele. É Ele que dá o sustento, é Ele que te dá saúde, querido, para trabalhar. É Ele que tem trazido teus fornecedores, é Ele que tem trazido teus clientes, não é tu não, confia nisso. É Ele que tem feito acontecer. Quando tu acorda o teu dia, que tu tem ali uma agenda vazia, tu que é autônomo, né? E daqui a pouco, de repente, durante o dia, começa a encher aquela agenda, é Ele que faz isso. Quando tu abre as portas do teu comércio ali e não vê ninguém passando, daqui a pouco o Senhor começa a prover, levantar clientes, é Ele que faz. É Ele que faz. O teu papel é obedecer, confiar e colaborar. Mas quem traz a provisão necessária é o Senhor, aquele que está desempregado. Quantas vezes ali nos 45 do segundo tempo o Senhor levantou alguém para te abençoar com uma comida, abençoar, te ajudar a pagar uma conta, abençoar, comprar material escolar para o teu filho, comprar um tênisinho para ele. Quantas vezes, quantos testemunhos nós podemos aqui, se você tem um testemunho lindo, coloca aqui nos comentários. O que o Senhor já tem feito na tua vida, o que Ele já fez como provedor, como teu Pai. Então, o excesso de preocupação com tudo nos deixa sem tempo para cuidar daquilo que realmente é importante. Excesso de preocupação com tudo talvez fez tu parar no meio desse vídeo e resolver algumas coisas. Excesso de preocupação nos deixa sem tempo para Deus. Sem tempo para ser mãe, para ser pai, para ser esposo, para ser filho, para ser servo, para ser amigo. Porque nós vivemos o dia inteiro, dormimos e acordamos cheio de preocupação excessiva. E a Bíblia diz assim, ó, será mesmo que toda essa tua preocupação tu pode acrescentar 1 minuto na tua vida? Não, então por que tu se preocupa tanto? Por que tu não descansa mais em mim? Me busca primeiro, tem esse tempo comigo. Vai ter tempo de oração, fala pra mim das tuas preocupações e aflições e medos. Fala pra mim. Sou eu que vou resolver.
Mas não, tu já sai enfiando o pé pelas mãos, resolvendo coisa no WhatsApp sem ter direção, se é aquilo que eu quero que tu responda, assinando contrato que tu nem sabe se eu quero que tu assine, comprando coisas que tu nem quer, nem me pergunta se eu quero que tu compre, se eu acho que vai ser bom pra ti, se não vai trazer arrependimento depois. Preocupação, preocupação, medo de acabar, medo de não acontecer, medo de precisar, tantos medos. Eu quero contar para vocês aqui rapidamente uma história, um testemunho que eu já contei no nosso devocional do WhatsApp e que eu acho que cabe muito para isso que está acontecendo, para essa história que eu tô contando para vocês aqui. Que eu tinha uma prima distante, assim, conhecida, em que ela faleceu com 40 anos. Ela faleceu com 40 anos de infecção urinária. Sim, ela morreu de infecção urinária. Mas o que mais me chama a atenção nessa história toda é que ela teve mal durante os dias ali que antecederam a morte dela. Ela ficou ruim e a mãe dela disse assim: você precisa parar de trabalhar um pouco e ir no médico, tu não tá bem. E ela era autônoma e ela disse assim, isso quem me contou foi a mãe dela no dia do velório, né? Que faziam 2 dias que estavam falando pra ela, para um pouco e vai no médico. E ela disse assim, eu não posso ir no médico, porque vai que ele manda eu ficar de repouso e eu preciso trabalhar. Porque se eu não trabalhar, como é que eu vou trazer o sustento? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar as minhas responsabilidades? E ela adiou, deixou de se priorizar um pouco, porque estava contando na força do seu braço, sempre na força do braço. Quando chegou já no extremo, ela já estava com infecção generalizada e ela veio a falecer, deixando um filho e o esposo e todas as contas dela também. Quantos de vocês estão aqui assistindo esse devocional, estão procrastinando exames, consultas, não estão cuidando da sua saúde, não tem tempo para uma caminhada, para um exercício, porque estão sempre correndo atrás da máquina, sempre correndo atrás do vento, como diz Salomão lá em Eclesiastes. E de que vale? Sabe, eu digo que talvez se ela tivesse parado ali um pouco, uma semaninha só para se cuidar, para colocar o corpo em ordem, a mente em ordem, talvez isso não teria acontecido. O meu marido sempre conta uma história de um escritor que disse que ele tinha um cavalo e uma palavra, mas ele matou o cavalo e a palavra se perdeu. Ou seja, ele acabou com a vida dele, com a saúde dele, não se cuidou e não pôde viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então para de correr um pouco. Eu quero te dizer, se você está aí com dores, que você não consegue parar para consultar, que você não gasta porque você acha que é um gasto enorme, não vou dar R$100 uma consulta, né? Mas gasta com tantas outras coisas. Você é prioridade também, se cuide um pouco, para um pouco. A ansiedade em excesso, a preocupação em excesso tem trazido para essa época uma geração com tanto AVC, com tanto infarto, com tantas mortes repentinas, porque as pessoas elas estão vivendo de modo desenfreado. Tão ansiosas, dormem ansiosas. Como eu já disse, eu acho alguma vez aqui, eu não me lembro, mas os ansiolíticos são os remédios mais vendidos hoje. Mais vendidas, as pessoas estão de alguma forma tentando atacar a sua ansiedade, sendo que o Senhor está dizendo assim, ó, é só descansar, eu sou o Pai, eu estou cuidando de tudo. Preocupação sem entender de quem está cuidando de ti, te deixa sem tempo. Medo de quem vai suprir, matou a minha prima, matou essa minha conhecida. Enquanto tantos de nós estamos precisando desse tempo, para poder se cuidar, mas nós não temos, porque vivemos sempre correndo atrás da máquina. Trabalhamos como um louco preocupados, como se tudo isso dependesse de nós. Ninguém tem o controle de nada, somente Deus. Somente Deus, ele tem o controle. Então eu quero te dizer essa manhã, descansa um pouco. Descansa a tua alma, não tô falando só do teu físico, eu tô falando da tua alma. Descansa um pouco das tuas preocupações. Existem coisas que Deus te deu e tu não está cuidando porque você não tem tempo. Cuide delas. Cuide de ti, cuide da tua família, cuide da tua saúde, cuide do teu casamento. Confia nele, ele é pai. E tem algo que eu sempre digo, eu comecei há um tempo, de maneira louca para alguns, a desfrutar dessa dependência de Deus. Entenda bem o que eu estou dizendo, tá? Você não vai ficar na sua casa de pernas pro ar esperando chegar na sua porta alguma coisa. O que Deus está dizendo assim, aqui nesse texto, no final, é me busca mais. Me busca mais, você não me busca mais e essa tua ansiedade está só crescendo. Essa tua preocupação está só aumentando. Me busca primeiramente. Coloca, olha só, a gente está gravando aqui, tem um passarinho passando aqui cantando, vocês escutaram?
Olha que tanta preocupação esse passarinho. Vocês escutaram o passarinho? Cantando. E amanhã, segunda-feira, ele tá cantando. Confiando no pai dele. Quando eu entendi a minha paternidade e entendi que eu sou filha, herdeira do dono do ouro e da prata, aquele que tudo pode, aquele que faz qualquer cenário mudar, eu comecei a descansar. Quando eu entendi que as flores não se preocupavam, que os passarinhos não se preocupavam, eu, filha, vou me preocupar. Eu, filha, vou me preocupar. Vou encher de ruga e desnecessário. Pai, tu sabe tudo que eu preciso. Tu sabe tudo que eu necessito. Abre as portas. Essa vai ser a tua oração. Abre as portas, tira a ansiedade do meu peito. Arranca, Senhor. As preocupações que tem me dado dor de cabeça que não para mais. Enxaqueca que não para mais. A pressão de muitos de nós já está lá na altura. Remédios para pressão, para tentar controlar aquilo que está aqui dentro. Tentando controlar aqui fora aquilo que tá aqui dentro, essa conta não bate, você tá somente camuflando tudo isso dentro de ti. Existe alguém que pode te curar e te libertar disso. Desfrute mais da tua vida. Hoje está começando mais uma semana, você tem duas opções: te encher de remédio, não dormir de noite, viver preocupado, ansioso, comendo rápido, comendo devagar, dormindo muito, dormindo menos, sendo grosseiro com as pessoas ao teu redor, porque você tá cheio de preocupação, então você vive dando patada e todo mundo tá perto de ti. Ou descansar. Ah, Pai. Ah, Jesus, quem é que levantou esse sol, deitou a lua? Quem é que segura esse mar para que ele não avance? Quem é que tá dando comidinha aí pros animais? Quem? É tu, Pai. Então eu resolvo e decido entregar essa semana nas tuas mãos e descansar, que tu está cuidando e tu está fazendo, e não me preocupar. Preocupação é uma ocupação antecipada, é ocupar a mente antecipadamente daquilo que tu nem sabe se vai acontecer. Afinal de contas, apenas 85% das nossas preocupações não acontecem. Não acontecem. Nós é que criamos ela na nossa mente. Então o Senhor sabe o que você precisa pagar, o que você precisa resolver, o que você precisa esclarecer essa semana. Tudo a organização da sua vida Ele já sabe. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, creia, lembra? Crê, ato de fé, e vai fazer. E no mais Ele fará. Creia nisso, tá bom? Um beijo no teu coração. Que Deus tenha te abençoado com esse devocional. Se foi importante para ti, curte, comenta, compartilha, te inscreve nesse canal se tu ainda não é inscrito, e até amanhã aqui neste devocional. Se você tem algum testemunho edificante de ser cuidado por Deus, né, de ser guardado por aquele que não dorme, coloca aqui para edificar a vida de outro, coloca nos comentários aqui o teu testemunho para que outras pessoas possam ser edificadas também. Eu digo por experiência própria, quando eu resolvi descansar e desfrutar dessa paternidade, eu digo pra vocês, eu nunca mais quero voltar pra força do meu braço. Eu entendo que Ele que cuida. Se Ele quer, Ele faz. Se Ele não quiser também, Ele não faz. Mas Ele tá cuidando. Um beijo.